Com 48 anos de história em Brasília, a Magrela é a maior multimarcas da capital federal e uma das mais importantes de todo o Brasil. É na Magrela que você encontra as principais marcas nacionais e internacionais, além de peças próprias e exclusivas, garantindo uma experiência luxuosa de compras. Com designs jovens, marcantes, sofisticados e que seguem um alto padrão de qualidade que somente a Magrela exige, você pode escolher os melhores estilos para o dia a dia e para as ocasiões mais especiais em um só lugar. Magrela, Lago Sul e Parque Shopping. Olá, telespectador da TV Brasília, está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E esse programa, após o Carnaval, já vai entrar direto na política, né? E para falar de política, meu amigo Paulo Kramer, né? Cientista político, grande companheiro, seja muito bem-vindo de novo. Estamos aqui novamente. Tá certo. E a política agora vai entrar em campo, né? Porque o ano começou, né? Já tinha entrado na passarela, né? Já tinha entrado na passarela. E cá pra nós, né? Quanta hipocrisia dessas escolas de samba, né? Cada coisa, né? Rapaz, eu vou... Não, e parece assim que são os donos da verdade, né? E parece que tem autoridade, né? Exatamente. Realmente tem umas coisas que são interessantes no Brasil. Agora, isso prenuncia, muito rapidamente, esse desfile e a reação a esse desfile, para mim, prenuncia o seguinte: o não voto, a abstenção, o voto nulo, o voto em branco vão bombar nessa eleição. Infelizmente, porque quando a gente se abstém de votar, a gente elege o pior. Essa que é a verdade. Mas vamos então comentar os fatos, né, da semana, né? O diretor-geral da Polícia Federal, Segovia, né, delegado Segovia, teria dado uma entrevista na qual teria afirmado, porque no Brasil é tudo assim, teria, poderia... Tudo no condicional, né? Tudo no condicional. Teria dito que o inquérito, né, ou as investigações contra o presidente Temer, no caso lá do Porto de Santos, né, seria arquivado porque não teria achado nada. Enfim, criou-se dessa suposta frase, né, todo um escândalo, virou escândalo nacional, parecia que todas as bolsas iam despencar, era uma loucura, né? Aí o ministro Barroso do Supremo Tribunal Federal já deu um esporro público, né, no diretor da Polícia Federal, disse que não pode se manifestar nos autos, né? Enfim. Entrou a doutora Raquel. Entrou a doutora... Enfim, todo mundo falou, né? E segunda-feira agora o diretor da Polícia Federal vai lá falar com o ministro, né? Estranhamente, o Ministério da Justiça não falou absolutamente nada, né? Que o órgão, a Polícia Federal, pessoal, ela integra a estrutura administrativa do Ministério da Justiça. Com certeza. Né? Pelo menos é o que eu... Não é? Até hoje se sabe, né? Mas, enfim, criou-se, no meu entender, uma falsa crise, né? Queriam derrubar o diretor da Polícia Federal, essa coisada toda, né? E depois, a agência de notícias noticia que ele não falou que ia arquivar. Ele disse que havia uma possibilidade. Aí o jornalista cometeu uma ilação, né? Exatamente, entendeu? Afinal, é crise, não é? Aqui no Brasil parece que tudo vira crise, né, pô? Ô, Raimundo, que diabo é isso? Nós já temos, não é, alguns anos de quilometragem aí, você na vida pública, eu na janela aí de espectador da política. Coisa que me chama a atenção, uma tendência nociva que eu acho que tem se exacerbado nos últimos anos entre as nossas autoridades é o seguinte: todo mundo se acha maior e mais importante que o cargo que ocupa. Numa república não poderia ser assim. É verdade. O importante, o permanente, é o cargo, não o ocupante, né? Então as pessoas se acham mais importantes, as pessoas se acham mais importantes. Então você vê, isso aí está levando, né, esse excesso de vaidade, essa fogueira de vaidade, está levando, como nós temos conversado, ao fato de que hoje o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, é a maior fonte de instabilidade jurídica no Brasil, de insegurança. Uma insegurança. Porque só tem estrela, só tem estrela. Não, e as decisões...
Outra coisa, o que o delegado de Segóvia tinha que falar? Não tinha que falar nada. E quando não tem que falar, quem tem que chamar é o ministro da Justiça. Claro, é o chefe dele. Não é o relator de um processo. E pior, né? Quer dizer, o ministro Barroso é um erudito, né? Todos nós conhecemos, é um profundo conhecedor do direito. Mas aqui entre nós, ele fala muito fora dos autos, né? E agora ele está repreendendo o diretor da Polícia Federal por falar fora dos autos. Quer dizer, daqui a pouco, se o Segóvia chegar lá e dizer, uai, ministro, eu estou sendo acusado de quê? De fazer o que o senhor faz? Uai. É verdade. Quer dizer, olha, o país realmente ele seria cômico se não fosse trágico, né? É verdade. É um palco de horrores. Porque a gente pensa que corrupção, né? A gente... Na teoria política, na filosofia política, a corrupção não está associada só ao dinheiro. Não é? Não. A corrupção, talvez o pior tipo que gera os outros, né, de corrupção, seja a corrupção dos nossos costumes públicos. Então, essa história do ocupante se achar mais importante que o cargo, isso é um escândalo. E eu dou sempre um exemplo, né, sobre esse assunto. Você veja, quando o Sarney foi presidente da República, eu sei que você era menino na época. Que é isso? Mas quando o Sarney foi presidente da República, ele criou aquele plano cruzado. Plano cruzado. E ele foi, eu me lembro de uma cena que ele foi no Carrefour. Né, eram os fiscais do Sarney. Fiscais do Sarney. Rapaz, o Sarney era carregado nas costas pelo povo. Exatamente. Aí, passado 2 anos, o tempo deu razão ao Brizola, que falava mal do plano cruzado. Né? O Brizola foi a única voz que se levantou. Né? Isso é uma furada, aquela coisa. Né? Aí o que aconteceu? O plano cruzado fez água, o país foi por inflação de 84,32% ao mês. Né? E o Sarney sai pela porta dos fundos. Quer dizer, o personagem era o mesmo. O cargo era o mesmo. Mas perdeu peso. Diminuiu de tamanho. Exatamente. Né? Então, você veja, o cargo é aquele ali. O cargo se torna importante ou desimportante de acordo com sua atuação, doutor. É claro. Então, esse episódio... Agora, o respeito do ocupante pelo cargo, isso é uma coisa que deveria ser permanente. Não é? Quer dizer, honrar aquele cargo. É a liturgia, né? Você vê que a principal, hoje, talvez, né, uma das principais fontes de crítica com as quais eu concordo, né, de críticas ao Donald Trump, é esse, né? Ele passar por cima dessa tradição constitucional, legal americana, do profundo respeito que os presidentes têm pela presidência. Exatamente. Né? Exatamente. E aqui no Brasil é o inverso. Eu até vejo que o Temer respeita a instituição, até pela sua formação, essa coisa toda. Jurista. Agora, aqui no Brasil, todo mundo é íntimo do cara, né? O cara chama de Temer, ou Temeroso. Quer dizer, É verdade. No Brasil, eu vejo ministro, juiz sendo vaiado no meio da rua como se as decisões judiciais estivessem sujeitas ao julgamento circunstancial de um grupo de pessoas. Agora, por outro lado, é o seguinte... Como muitos dessas autoridades, infelizmente, estão agindo sem aquela necessária circunspecção, eu acho que essas vaias, essas reações vão ser cada vez mais frequentes. Infelizmente. Porque quem sai perdendo, mais uma vez, é a instituição. A democracia perde, né? Porque a qualquer momento, que Deus o livre, aconteça uma tragédia, você está atingindo a instituição, né? É claro. Olha, o poder judiciário... os 3 poderes são muito importantes, aliás, são fundamentais uns para os outros. Né? Agora, o judiciário é o último esteio, o judiciário é aquilo que a população espera que venha lhe proteger. O judiciário talvez seja de todos o mais cidadão, porque é a esperança da garantia. É a última esperança do cidadão, é o judiciário. E o supremo guardião da Constituição. Exatamente. E aí, quando começa esse tipo de contestação, aqui eu não estou dizendo que está certo ou está errado, eu estou dizendo o seguinte, que quando o judiciário vai perdendo, né, essa credibilidade perante a população, nós estamos muito perto do dia de fúria. É verdade. Entendeu? É verdade. E a gente não pode esquecer também, né, que isso começou lá atrás, em 2012, 2013... quando foram surgindo, porque nós vamos cada vez mais, todo mundo combate a corrupção, todo mundo quer combater a corrupção. O que não se pode
é admitir que seja um combate à margem da lei. É claro, com certeza. Então, isso aí não tem que ficar queríamos a muito claro. ditadura dos militares, não queremos a ditadura do Ministério Público ou de nenhum De ninguém, outro órgão. Ninguém, né? não interessa. Exatamente. Ditadura é ruim para todo mundo. É. Em qualquer circunstância, não interessa se é de esquerda, de direita, de centro, de cima, de baixo, azul ou cor-de-rosa. É aquela história, né? Quem guarda o guardião, né? Quem guarda o guardião, exatamente. Quem guarda o guardião. Exatamente, entendeu? E a gente sabe, a história repete isso desde a época do Império Romano. Né? Então vamos parar com essa bobajada toda, né? É a melhor forma de... Vamos recuperar a lucidez, né? Enquanto é tempo, né? Enquanto é tempo, né? Porque, de repente, não tem mais tempo. Mas me diga uma coisa, e existe a possibilidade, né, do presidente Lula, do ex-presidente Lula, ser preso a qualquer momento. Sim. Né? Que tipo de impacto você acha que isso pode gerar no processo eleitoral? Olha, menos do que os petistas sonhavam, né? E a gente percebe isso já no último dia 24 de janeiro, lá em Porto Alegre, né? Quando a reação, né, que se esperava, né? Quer dizer, os petistas, no imaginário deles, isso daqui o Brasil ia pegar fogo, isso absolutamente nada, né? Quer dizer, os mortadelas de sempre, não é? Aquela coisa de contratação de ônibus, né? Me chamou a atenção o fato, não sei se me chamou a atenção, é que com o primeiro voto, o voto do relator, né, que todo mundo já sabia. Sim, todo mundo já sabia. Os, entre aspas, manifestantes foram embora. Né? Desânimo total, né? Desânimo que já está contaminando. Mas eu acho que não é inclusive os petistas, né? Mas eu acho que não é só desânimo, não. Não, o que é? É porque tem muita gente ali contratada, né? Sim. E aí, porque o militante mesmo, ele vai até o fim. Vai. O cara que é militante vai. Entendeu? Vai. O que aconteceu ali, o cara é contratado, já cheguei aqui, já recebi meu dinheiro, já recebi minha mortadela, vamos embora. É que o PT cada vez mais precisa desse tipo de militância paga. Não é? Que não é militância. Né? Não é militância, né? Rent a crowd, como diz o americano, alugue uma multidão. Né? Alugue uma multidão. Alugue uma multidão. Fazia tempo que eu não vi. Rent a crowd, exatamente. Mas você acha, então, que o impacto será menor do que eu acho, se alardeia? A grande dúvida, né, Raimundo, que está aí na cabeça das pessoas é o seguinte: como é que fica a situação carcerária, né, do Lula, né? Ele vai preso, o ex-ministro, agora advogado dele, né, o Sepúlveda Pertence, doutor Sepúlveda Pertence, ele entrou aí para quê? Ele entrou só para livrar o Lula da cadeia ou há alguma esperança ainda de se reverter eleitoralmente? Ele tem esse poder? Entendeu? Quer dizer, na verdade, é uma série de questionamentos, né? Ou é para mantê-lo na competição eleitoral? Que essa altura eu acho difícil, né? Está muito difícil. Não é? A elegibilidade do presidente Lula, eu acho que está muito comprometida. O ministro né? Pertence, renomado jurista. Com todo certeza. mundo conhece, tudo, né? Agora, ele conseguirá reverter essa tendência, né? Quer dizer, inelegível, neste momento, o ex-presidente já é. Porque tem uma condenação de segundo grau que o torna inelegível, né? Porque nem toda condenação de segundo grau torna o sujeito inelegível. Esta torna, né? A dúvida é com relação a se o Supremo vai ou não confirmar uma decisão adotada em 2016, referente à prisão após uma decisão de segundo grau, né? Isso. Aliás, o que você acha sobre isso? Olha, mais uma vez, voltamos àquele tema, tristemente, né? Supremo como fonte de instabilidade jurídica, né? O Supremo tem legislado demais. Não, e veja, não é só o Supremo, né? No Judiciário, o juiz de primeira instância. O juiz de primeira instância todo mundo legislando. Agora impediu o presidente de escolher seus auxiliares. Seus ministros. Eu fico imaginando, eu fico até receoso, como é que vai ser essa reforma ministerial do governo Temer. Tem que mandar antes para lá, né? Tem que mandar antes para lá. O juiz, né? Mandar cópia para todos os tribunais. Passa no princípio da moralidade administrativa, né? Entendeu? Então, assim, o judiciário, ele legisla muito e com isso... E legisla mal. Porque quando ele exorbita da sua função de ser aquele último esteio, não é? Da cidadania,
ele passa, na verdade, a se comprometer e a comprometer a democracia, né? Claro, não, eu acho que isso é que é pior, né? Quer dizer, a democracia, ela se sustenta num tripé. Você tem, e isso vem desde Montesquieu, não fui eu que inventei, separação dos poderes, né? Você separa os poderes para quê? Para que haja um equilíbrio. Isso mesmo. É aquilo que nós chamamos de freios e contrafreios. Em inglês, checks and balances, né? Exatamente. É isso aí. Aí você tem 3 poderes. O legislativo para legislar, né? O executivo para executar e o judiciário para julgar os conflitos, né? Quando um se mete na atuação do outro, dá confusão, não corre o risco de dar certo. Se cada um fizesse bem feito o que a Constituição manda que você faça, estava resolvido o problema. Mas infelizmente não é isso, né? Mas eu tinha lhe perguntado e você escapou aí pela tangente. O que você pensa dessa história aí de prisão de segundo grau? Olha, a legislação, até então, a Constituição, era muito clara, né, com relação a isso. E aí veio essa decisão de 2016. Obviamente, a gente não vai discutir a decisão da Justiça, claro, né? A gente vai acatar, se sentir prejudicado, vai usar os canais judiciais competentes, claro, né, claro, para reverter essa decisão. Mas eu acho que, minha opinião pessoal, viu, Raimundo, a gente tem tanto cuidado para escolher a babá do nosso filho. Você está entendendo? É verdade. Não é? O jardineiro da casa, o empregado do escritório, não é? Que eu acho que, com tantos antecedentes criminais, alguns políticos aí, fica realmente complicado, não é? Então eu tendo, minha posição pessoal Mas a é lei essa. já prevê. Porque, veja só, a lei não diz... a lei diz o seguinte, que ninguém poderá ser considerado culpado até trânsito em julgado uma decisão judicial penal, né? Quer dizer, isso é a presunção de inocência e tal, né? O que isso significa dizer, o que nos remete para a seguinte situação? Não, só pode prender após esgotar todos os recursos, em tese, né? Porque a própria lei, ela prevê casos que você pode prender excepcionalmente, entendeu? Antecipadamente, que eu quero dizer, sem esgotar todos os recursos. Então, a partir do momento que o Supremo foi instado a se manifestar sobre isso, e se manifesta, o que acontece? Dá a entender que tornou obrigatório. Não, nem a adesão do Supremo no sentido de que torna obrigatório. Quer dizer, um mal-entendido gigantesco, não, né? Olha, é aquela história, né? E o pobre do cidadão é que não vai entender nada, né? Não vai entender absolutamente nada. Enfim, eu ano passado, em outubro do ano passado, eu sugeri que fosse feita uma nova Constituição no país. Por quê? Porque a nossa, apesar de relativamente nova, só com 28 anos na época, né? Mas a nossa estava sendo interpretada de modo que não retratava o que o legislador queria na época, né? O legislador constituinte. E era hora de você fazer uma revisão, de você recolocar os pingos dos is. Cada instituição tem o seu papel. E só um novo contrato social para estabelecer isso. Talvez, né, provavelmente para desconstitucionalizar um monte de coisas que foram constitucionalizadas e que não deviam, né? Não. História essa de delegado de polícia, coronel da PM tá na Constituição, não pode. Porque você veja, quando o legislativo se omite na questão da reforma política, vai preencher o vácuo. Financiamento, alguém vai preencher esse vácuo. A natureza e a política também abominam o vácuo. Né? Então... Não, você veja o exemplo recente, né? Nós tivemos aí a questão de uma discussão que foi colocada, e tal, vamos acabar com o foro privilegiado. Primeiro, e aí eu tenho a obrigação de esclarecer a você, telespectador, é maldade, é má fé falar em foro privilegiado. Não existe foro privilegiado. O nome disso, correto, é foro por prerrogativa de função. Tá certo? Esse é o nome, entendeu? Agora, infelizmente, isso não vende. Porque privilégio na origem da palavra quer dizer uma lei privada, uma coisa, quase uma contradição em termos, num contexto republicano, pelo menos. Né? Então, veja só, mas eu apenas fiz essa correção para lhe dizer o seguinte, o Supremo estava decidindo o fim do foro privilegiado. Aí o Congresso
está dizendo o seguinte, não, quem vai decidir sou eu. E o pessoal ainda está aí criticando o Congresso. Para aí, não cabe ao Supremo decidir. Claro, claro. Isso é uma decisão do Legislativo. Por mais que eu, hoje, demonize o Legislativo, sim, mas eu tenho que reconhecer quais são as prerrogativas dele, né, não? Claro. Então, o Supremo está sendo provocado a tomar determinadas decisões que não são da sua competência. Talvez por isso até toma as decisões, o que já é um erro, e toma errado. E aí gera toda essa instabilidade. É verdade, é verdade. Para onde a gente caminha? Caminhamos aí para um ano eleitoral, né? Vai ser curto no Congresso. Né? Vai ser curtinho. Temos aí a reforma da Previdência, vai ser pequeno, que ainda é a reforma da Previdência. Eu acredito que as duas medidas de maior impacto, que poderão ser votadas ou não, né? O Brasil pode acontecer nesse tudo, primeiro semestre. até nada, né? Não é? São a reforma da Previdência, não é? E a privatização da Eletrobras. É óbvio que tem outras coisas importantes na pauta, né? Mas essas aí são as que mais chamam a atenção da imprensa, da opinião pública, né? E vamos ver, né? Porque segundo semestre é campanha, né? Pois é, o nosso tempo é muito curto, né? Mas fazer o quê, né? Você está sempre convidado para sentar nessa cadeira. Ela é muito sua, obrigado, muito obrigado. Uma honra, um prazer. Obrigado. E o Tribuna Livre volta já já. Com 48 anos de história em Brasília, a Magrela é a maior multimarcas da capital federal e uma das mais importantes de todo o Brasil. É na Magrela que você encontra as principais marcas nacionais e internacionais, além de peças próprias e exclusivas, garantindo uma experiência luxuosa de compras. Com designs jovens, marcantes, sofisticados e que seguem um alto padrão de qualidade que somente a Magrela exige, você pode escolher os melhores estilos para o dia a dia e para as ocasiões mais especiais em um só lugar. Magrela, Lago Sul e Park Shopping. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora no nosso quadro Minuto do Consumidor temos o privilégio de receber Dr. Zé Vieira, especialista em Direito do Consumidor, e vai falar um pouquinho sobre plano de saúde, né, Vieira? Sim, deputado. Estamos aí. Muito obrigado pela visita. E a nossa gravação é aqui em Brasília, não é em Fortaleza, né, que é o seu segundo domicílio, né? Mas me diga uma coisa, Vieira, agora, dia 2 de janeiro, né, entrou em vigor novas regras que tratam desse assunto, plano de saúde, né? Realmente, deputado Raimundo Ribeiro, no dia 2 de janeiro deste ano, 2018, entrou em vigor novas normas de plano de saúde. E quais são essas normas? Inserindo 18 itens, isso formalizado pela ANS, obrigando que os planos de saúde insiram nas suas exigências contratuais mais 18 itens. Por quê? Porque essa exigência da ANS é porque o pessoal que é acometido de uma doença muito grave no Brasil, acho que é até mundial, o câncer, tinha uma dificuldade muito grande de ser atendido pelos planos de saúde. Veio agora essa questão das chikungunhas, do mosquito, da dengue e tudo mais. Então, o cidadão tinha também uma dificuldade muito grande de recorrer a um laboratório para fazer um exame de sangue imediato. Então, e tem casos aí, outros casos evidentes, que até a mídia tem noticiado, de que pessoas precisando de fazer uma cirurgia de emergência, contrata um plano de saúde, na intenção de submeter aquela cirurgia,
e o agente do seguro dá 1000 informações, oferece 1000 vantagens, é que quando a pessoa vai fazer a requisição para essa cirurgia, se depara com a dificuldade imensa, que não é bem assim, Mas qual foi a mudança específica que foi colocada? Há obrigatoriedade, então, dos planos de saúde cobrirem tudo, é isso? Há uma obrigatoriedade, deputado Raimundo Ribeiro, de que as pessoas que não vinham sendo atendidas adequadamente pelos planos de saúde que são acometidas dessas enfermidades, que sejam atendidas de imediato. Que sejam atendidas... Então, que sejam atendidas e que sejam atendidas de imediato. De imediato em questão de emergência. Porque, às vezes, a pessoa está... Nós vimos aí no Brasil inteiro, que a mídia noticiando, que tem pessoas aí com doenças graves, essa maligna, fica esperando aí 60, 90 dias, 6 meses. E aquilo é uma luta contra o tempo, uma né? luta contra o tempo. Muitos até nem conseguem, acabam morrendo porque o sistema de saúde não atende. Então, em razão dessas dificuldades enfrentadas por determinados cidadãos e cidadãs, a ANS baixou essas normas, inserindo esses 18 itens. Agora, queremos dizer, deputado Raimundo Ribeiro, que não é só isso. O cidadão que contrata um plano de saúde, é extremamente interessante que ele leia atentamente as cláusulas do plano de saúde, as cláusulas do contrato de plano de saúde. Não ficar limitado tão somente nas informações do agente. Tem que ler o que tem que ler, muito embora aquelas letrinhas pequenas, mas o Código de Defesa do Consumidor é muito claro nessa questão, que todo o contrato, seja ele qual for, tem que ter uma letra de tal modo que facilite a leitura de quem está contratando esse plano. O Brasil é um país tão extraordinário, né, Vieira, que às vezes o órgão de controle é obrigado a normatizar uma coisa que deveria ser óbvia. Quer dizer, como a gente sabe que aqui no Brasil os caras colocam um troço com uma letrinha desse tamanho para ninguém ler, né? Então você é obrigado a normatizar isso, né? Que coisa horrorosa. Mas, Vieira, me diga uma coisa, e se o nosso telespectador quiser esclarecer mais pontos sobre esse plano de saúde, ou qualquer outra coisa, né, que diz algo sobre o consumidor, como é que ele faz para entrar em contato? Ele pode fazer o contato pelo seu e-mail? Pode fazer contato pelo meu e-mail, deputado, e se aqui eu puder citar, eu gostaria de citar, que é vieiraoab@gmail.com. E esse e-mail já tenho há muitos anos e ele já está aí na mídia, tenho recebido vários pedidos de informações, eu tenho respondido. E, na verdade, é extremamente interessante que o consumidor mantenha esse contato com a gente e também esteja sempre atento na hora de contratar um plano de saúde, porque os PROCONs não estão funcionando mesmo, os PROCONs estão paralisados. São órgãos que foram criados para ajudar o cidadão e simplesmente paralisados. Não se vê mais no Brasil qualquer atividade, qualquer PROCON do governo federal. Para defender os interesses do consumidor, né? Defender o direito do consumidor. Tivemos o privilégio aqui de contar com o Dr. Vieira, né? Ele, inclusive, disponibiliza o seu e-mail, né? Está passando aí embaixo para você ver, né? Qualquer dúvida que você tenha com relação ao direito do consumidor. E o Tribuna Livre volta semana que vem, se Deus quiser. Com 48 anos de história em Brasília, a Magrela é a maior multimarcas da capital federal e uma das mais importantes de todo o Brasil.
É na Magrela que você encontra as principais marcas nacionais e internacionais, além de peças próprias e exclusivas, garantindo uma experiência luxuosa de compras. Com designs jovens, marcantes, sofisticados e que seguem um alto padrão de qualidade que somente a Magrela exige, você pode escolher os melhores estilos para o dia a dia e para as ocasiões mais especiais em um só lugar. Magrela, Lago Sul e Parque Shopping.